Olá! A gente já falou por aqui sobre a história do álcool, os contextos sociais, os padrões de consumo em nossa sociedade. E você já sabe que, no geral, somos uma sociedade tolerante no que diz respeito ao consumo de álcool. Mas sabia que, em algumas circunstâncias, o álcool é absolutamente contraindicado? Nem um pouquinho, nem sequer um gole de cerveja sem álcool. Eu sou Arthur Guerra e nesse vídeo nós vamos falar sobre álcool zero, restrições de consumo. Você não ouviu errado, é isso mesmo. Em alguns casos, nem mesmo a cerveja sem álcool é recomendada. Aí você vai dizer, mas puxa, doutor Arthur, um golinho só não vai fazer mal. Se a gente está falando aqui dos problemas do álcool, a cerveja sem álcool não tem álcool. Pois é, você tem razão, em parte. Vale lembrar que cerveja sem álcool no Brasil não necessariamente é sem álcool mesmo. Segundo o artigo 38 do decreto número 6.871 de junho de 2009, cervejas com menos de 0,5% de teor alcoólico são consideradas sem álcool. Isso significa que pode ter sim um pouco de álcool, ainda que já existam no mercado cervejas com 0,0% de teor alcoólico, de acordo com uma análise do Inmetro. Além disso, eu já vou te explicar o mecanismo que faz com que muitos especialistas acreditem que, em alguns casos, o melhor é não chegar perto de nada que pareça bebida alcoólica, nem tenha cheiro de bebida, mesmo que contenha pouco ou nada de álcool. O álcool é uma substância que atua em diversos processos e órgãos do nosso corpo. Poderíamos dizer até que da cabeça aos pés, marcadamente na cabeça. Ou melhor, no cérebro. Na linguagem médica, a gente diz que ele é um depressor do sistema nervoso central. Aquele relaxamento que a gente observa em pequenas doses e que vai aumentando e pode chegar ao coma se houver abuso, é um dos efeitos disso. Muita gente diz que se sente mais solta, mais engraçada, mais sociável. Isso é porque o álcool tem um efeito desinibidor. Ele faz com que as pessoas baixem a guarda, inclusive do senso de limite. E aí a gente chega na primeira das 6 situações em que o álcool não é recomendado. Isso de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. Vamos falar sobre elas? Situação número 1. Quem tem menos de 18 anos? Nos jovens, o sistema nervoso central ainda se encontra em desenvolvimento. É por isso que, nessa etapa da vida, somos mais suscetíveis aos danos causados pelo álcool. Eles podem ser de 2 tipos. Primeiro, na própria formação do cérebro, na comunicação entre os neurônios ou nos mecanismos de avaliação de riscos, por exemplo. O segundo tipo é quase uma decorrência do primeiro. Sob efeito do álcool, os jovens também ficam mais inclinados a se comportar de forma arriscada, se envolver em brigas, em acidentes de trânsito e fazer sexo desprotegido. São alguns exemplos. A ciência já sabe que quanto mais precoce o hábito de beber, mais cedo a pessoa poderá ter problemas com o álcool. E também que o uso de álcool na adolescência é associado a maior risco de consumo de abuso de outras drogas futuramente. Aqui vale uma observação. Muitas famílias têm a tradição de oferecer bebidas alcoólicas às crianças. O que a ciência tem a dizer sobre isso? Você já deve desconfiar, não? Evite. Mesmo diluídas, essas bebidas vão atuar sobre o cérebro em formação de crianças e adolescentes. Então, para que arriscar? Para os jovens, o melhor é aguardar alguns anos e poder tomar a decisão de consumir ou não bebidas alcoólicas de forma consciente e responsável. Situação número 2. Gestantes e lactantes. O senso comum já diz, quem espera um bebê precisa de alimentação e cuidados de qualidade, além de atenção especial. Mas vale a pena entender um pouquinho melhor o que acontece no corpo.
O álcool tem a capacidade de atravessar a placenta, carregado pelo sangue materno. Isso quer dizer, em até 1 hora após a ingestão, tanto a mãe quanto o feto carregam níveis equivalentes de álcool. É aqui que acontece uma diferença fundamental. O organismo de uma pessoa adulta, no geral, está preparado para metabolizar, ou seja, para processar determinadas quantidades de álcool. O do feto, em desenvolvimento, não. Ele depende totalmente da circulação materna para ser eliminado. O uso de álcool por gestantes, infelizmente, está ligado a muitas situações adversas. Algumas delas são parto prematuro, aborto, morte fetal. E é importante, síndrome alcoólica fetal. Essa condição, que pode ser totalmente prevenida, é caracterizada por uma série de deficiências físicas, comportamentais, cognitivas, sociais e motoras, além de outras dificuldades ao longo da vida do indivíduo. Mas, doutor Arthur, eu bebi uma tacinha de vinho e depois descobri que estava grávida. E agora? Em primeiro lugar, calma. Provavelmente, uma pequena dose, em um caso isolado, não vai criar nenhum grande problema. Ficar estressada e ansiosa pode até ser pior para o seu bem-estar e o da sua criança. A orientação é: converse com o seu médico. Ele vai esclarecer isso para você. Mas o que eu já posso recomendar é que, de agora em diante, você suspenda, durante toda a gravidez, o consumo de álcool e de outras substâncias que possam impactar no desenvolvimento do seu bebê. Nessa lista estão, além do álcool, outras drogas e muitos medicamentos. Por isso, repito, converse sempre com o seu médico, com muita sinceridade. E não podemos deixar de falar das lactantes. O leite materno também é muito afetado pelo que a mãe ingere. Uma porcentagem do álcool consumido pela mulher que está amamentando pode passar para o leite e prejudicar o desenvolvimento neurológico, o sono e a aprendizagem da criança. Então, quando uma amiga ou um parente vier com aquele velho mito, toma cerveja que aumenta o leite, ou dizer que acalma o bebê, você responde com apoio na ciência e ajuda a esclarecer essa pessoa. O consumo de álcool pode até diminuir a produção do leite materno. Ou seja, para preservar seu feto ou bebê de efeitos negativos do álcool, o melhor é se programar para tomar sucos naturais, água ou até uma cerveja sem álcool, caso você não tenha problema para controlar o seu consumo, como a gente vai ainda falar mais adiante. Situação número 3. Quem dirige, opera máquinas ou executa atividades que envolvam risco. A gente já falou por aqui que o álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central. Ou seja, o indivíduo tem sua resposta a estímulos diminuída, fica com aquela fala mais arrastada, pastosa, caminha com mais dificuldade. O ponto principal aqui é que nossa destreza e o tempo de reação e a tomada rápida de decisões são os primeiros a serem prejudicados. Esses sintomas aparecem muito antes dos sinais físicos da embriaguez. A capacidade de julgamento e os reflexos também sofrem alterações, comprometendo ainda mais nossas habilidades. Bom, você já entendeu onde quero chegar. Quem precisa de habilidades manuais e concentração para dirigir e operar máquinas deve evitar qualquer quantidade de álcool. Em altas doses, a bebida alcoólica pode causar sonolência e até a perda da consciência. A legislação brasileira prevê hoje em dia tolerância zero para álcool nos organismos dos motoristas. Não pode aparecer nada no bafômetro ou etilômetro, ou você será enquadrado por infração gravíssima. Existem muitos fatores que interferem no modo como reagimos ao álcool. Sexo biológico, idade, peso, alimentação, frequência de consumo, além do metabolismo de cada um, claro. Mas podemos dizer que a partir de uma dose, ou seja, da primeira lata de cerveja, taça de vinho ou dose de destilado, os efeitos já começam a ser notados.
Para a Associação Médica Americana, uma concentração de 0,04 grama de álcool por 100 mililitros de sangue, ou seja, 2 doses, já pode trazer prejuízos. E com 0,35 grama de álcool por 100 mililitros de sangue, ou seja, 10 doses ou mais, a pessoa já está próxima de entrar num estado de coma que pode levar até a morte. Em breve falaremos mais sobre esse assunto aqui em nossas aulas. Acompanhe. Resumindo, para garantir a sua segurança e a dos outros, não consuma álcool quando você precisar da sua concentração e dos seus reflexos funcionando 100%, ok? Situação número 4. Quem tem problemas de saúde que possam ser agravados pelo álcool. Essa é uma dica que o seu médico de confiança vai sempre te dar. Conheça o seu corpo e trate-o da melhor forma possível. Algumas pessoas padecem de enfermidades que podem ser agravadas pelo álcool. Como já falamos aqui, o álcool, carregado pela corrente sanguínea, afeta diversos órgãos e sistemas. Pessoas que convivem com hipertensão arterial, alguns tipos de câncer, problemas gastrointestinais, osteoporose e transtornos neuropsiquiátricos, entre outros problemas de saúde, não devem consumir álcool. Converse com o seu médico para saber com precisão se você não tem alguma condição que o coloca nesse grupo. Se você não se sentir plenamente bem e saudável, pode ser uma boa ideia trocar a bebida alcoólica da vez por um suco de frutas ou água mesmo. Hidratar o organismo é condição indispensável para mantê-lo saudável. Situação número 5. Quem está tomando remédio que interage com o álcool. Vou bater nessa tecla. Nosso organismo é profundamente complexo. Ainda há muito que a ciência pode descobrir a respeito de nosso funcionamento. Mas muita coisa a gente já sabe. E se tem algo amplamente aceito, é que o nosso corpo é um grande tubo de ensaio em que muitas substâncias interagem, potencializando ou neutralizando os efeitos umas das outras, ou até mesmo gerando novos efeitos quando em combinação. Teremos uma aula específica sobre álcool e medicamentos, mas adianto aqui que esses são alguns grupos de medicamentos comuns que são afetados pela interação com álcool. Alguns exemplos dessas substâncias são mais conhecidos, como os analgésicos, dipirona e ibuprofeno, alguns anti-inflamatórios de relaxantes musculares, mas outros nem tanto. Por isso, aproveito a oportunidade para dar um outro conselho. Não se automedique. Somente médicos estão capacitados para avaliar a melhor estratégia para a sua saúde. E mesmo o medicamento que funcionou para aquela gripe do inverno passado pode não ser o melhor para a dor de cabeça de hoje. Muitos medicamentos podem ser comprados sem receita médica. Outros, como os derivados de opioides, exigem prescrição controlada. Confie no seu médico para analisar a interação de cada substância com bebidas alcoólicas, nosso assunto principal aqui, e também com outros medicamentos. Situação número 6. Quem não consegue controlar o seu consumo. Nessa situação, acima de tudo, devemos levar em conta que se trata de uma questão química, mas também social. Não podemos negar o papel que o consumo de álcool tem em nossas vidas. Mas a dependência química é um assunto seríssimo e não escolhe sexo nem classe social. A dificuldade para controlar o próprio consumo ou não conseguir parar de beber depois de ter começado é um dos principais sintomas da dependência de álcool. É muito difícil saber antecipadamente quem manifestará dependência de álcool ou de outras substâncias. E elas deixam, em muitos casos, sequelas físicas, psíquicas e sociais graves, não só para quem se encontra em um quadro de dependência, mas também para as que estão no seu entorno. Então, para que arriscar ter uma recaída? Vale também uma dica. Se você ofereceu bebida para alguém e ela recusou,
respeite e não insista. Resumindo, na aula de hoje, a gente falou sobre algumas situações em que o uso de álcool deve ser completamente evitado. Menores de 18 anos, gestantes e lactantes, condutores de veículos e operadores de máquinas ou atividades de risco, pessoas com problemas de saúde suscetíveis aos efeitos do álcool, pessoas tomando remédios que interagem com o álcool, dependentes químicos ou pessoas que não conseguem controlar o seu consumo. Agora, você já deve ter entendido por que lá no começo deste vídeo eu falei que, para alguns públicos, nem a cerveja zero álcool é recomendada. Estudos mostram que só o sabor da cerveja já é suficiente para desencadear as vias de recompensa no cérebro, e as pessoas vulneráveis à dependência podem, a partir dessa experiência, consumir bebidas alcoólicas. Então, para jovens abaixo de 18 anos e pessoas com dificuldades de controlar o seu consumo, o melhor é passar longe desse gatilho. No próximo vídeo, vamos conversar um pouco mais sobre como o álcool afeta o desenvolvimento de crianças e adolescentes e as razões pelas quais eles não devem beber. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.